Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Existe a possibilidade de pedir transferência de faculdade particular para pública. No entanto, você precisa verificar se a instituição de ensino possui vagas remanescentes no curso do seu interesse e como funciona o processo de seleção. Embora seja possível continuar a graduação em uma instituição pública de ensino, ainda há muitas dúvidas sobre esta modalidade de transferência, que também é conhecida como transferência externa. Antes de qualquer coisa, o estudante deve estar certo sobre a decisão tomada e entender os prós e contras que estão associados a ela. Acompanhe. Temas para TCC de nutrição. Veja 70 ideias atuais. Formatação. Referência sem autor. O que diz a ABNT e exemplos. Formatação EAL. A ABNT. Significado. Como usar e exemplos. O que é transferência de faculdade? A transferência é um movimento que o estudante faz quando quer mudar de curso ou de instituição de ensino. O processo é totalmente possível e tem suas regras estabelecidas pela Lei nº 9.394/96. Durante a jornada no ensino superior, o universitário pode se sentir desmotivado ou deslocado. Neste caso, começa a repensar a decisão tomada sobre a instituição de ensino ou mesmo curso. A insatisfação motiva a mudança. Em geral, os alunos que optam pela transferência não enfrentam dificuldades financeiras para custear os estudos, não gostam da infraestrutura da atual universidade ou acreditam que o sistema de ensino em questão não atendeu às expectativas. Como funciona a transferência de faculdade particular para pública? A transferência de faculdade particular para federal depende da existência de vagas remanescentes no curso desejado. Estas oportunidades surgem quando os alunos desistem da graduação. Outro ponto importante é que dificilmente você consegue transferir um curso EAD particular para um curso presencial de faculdade pública. Na maioria das vezes, o histórico não é compatível para que ocorra a migração. Tipos de transferência. Há, basicamente, dois tipos de transferência de faculdade, a interna e a externa. A seguir vamos entender melhor as características de cada uma. Transferência interna. A transferência interna, como o próprio nome já sugere, acontece dentro da própria universidade. Isso significa que, por alguma razão pessoal, o estudante resolve mudar de curso ou de campus. Várias instituições de ensino trabalham com processos seletivos de transferência interna, a fim de oferecer uma nova chance para os próximos discentes. O aluno matriculado pode realizar o pedido de transferência a qualquer momento, mas a recomendação é fazer isso no início do curso. Portanto, é necessário procurar a secretaria da universidade e conhecer melhor as políticas de transferência interna. Cada instituição tem autonomia para definir os critérios, prazos e documentos necessários para a transferência interna. Aliás, algumas CIEs não autorizam a transferência interna entre cursos que não pertençam à mesma área. Sendo assim, pode ser que um aluno de jornalismo consiga pedir transferência para o curso de publicidade e propaganda, mas dificilmente vai conseguir ingressar em arquitetura, por exemplo. Transferência externa. Se o seu objetivo é pedir transferência de faculdade particular para pública, então o processo em questão é uma transferência externa. Entenda melhor como funciona o processo nas principais instituições públicas de ensino superior do país. Transferência externa ao UFMG. No caso da transferência externa ao UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o aluno precisa ter vínculo com alguma instituição de ensino no semestre anterior, além de ter cumprido ao menos 300 horas da carga horária na instituição de origem. A correspondência entre o curso de origem e o curso pretendido também é fundamental para viabilizar o processo. Em cursos que não possuem provas específicas de habilidades,
Os universitários usam as notas obtidas nas provas do Enem. São válidas as pontuações obtidas nas edições de 2017 a 2022. Na UFMG também solicita o pagamento de uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo de transferência externa. Em 2023, o valor foi de R$ 205. Transferência externa UFRJ. O edital do processo seletivo de transferência externa da Universidade Federal do Rio de Janeiro geralmente publica o seu edital no mês de novembro. As vagas são exclusivas para cursos presenciais de graduação e não há cobrança de taxa de participação. Na seleção de transferência externa facultativa para 2023, por exemplo, foram ofertadas 983 vagas. O preenchimento das vagas é realizado por meio de uma seleção, composta por prova de redação e etapa específica. Transferência externa. A UFPE. A Universidade Federal de Pernambuco também trabalha com políticas de transferência externa. Só no primeiro semestre de 2022, por exemplo, foram ofertadas 1.133 vagas de reintegração. As oportunidades são preenchidas com base na análise da documentação. Os critérios com maior peso são: menor quantidade de transferências, menor tempo de desvinculação junto à universidade, maior percentual da carga horária concluída e maior médio geral no histórico escolar. Transferência externa. UERJ. Todo final de ano, entre os meses de outubro e novembro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro publica um edital de transferência externa facultativa, TEF, e aproveitamento de estudos. Na última edição foram anunciadas 1.768 oportunidades para as suas modalidades. A UERJ aplica uma prova, composta por 20 questões objetivas de língua portuguesa. Os candidatos classificados no exame passam pela análise dos documentos. Transferência externa. UFF. A Universidade Federal Fluminense realiza o concurso de transferência facultativo uma vez por ano, que consiste na aplicação de uma prova e na análise documental. No primeiro semestre letivo de 2022 foram anunciadas 1.779 vagas neste processo seletivo. A primeira etapa da seleção é uma prova de redação e de conteúdo específico da área. Já a segunda etapa é a análise dos documentos. Transferência externa. Unespa. A Universidade Estadual Paulista realiza transferência externa a cada semestre, conforme a abertura de vagas ociosas nos cursos. O conselho de cada curso é responsável por conduzir o processo seletivo, que geralmente considera a análise dos documentos e do histórico escolar de cada candidato. Por isso é tão importante manter uma boa frequência nas aulas e tirar boas notas. Transferência externa. A cada semestre letivo, a Universidade Estadual de Londrina publica um edital com vagas de transferência externa. A UEL aplica provas para avaliar conhecimentos específicos e de habilidades, somente para alguns cursos. Transferência externa. A USP. Quem não consegue passar na FUVEST geralmente arrisca uma transferência externa para a USP quando abrem vagas remanescentes. As inscrições para transferência externa ocorrem entre abril e maio, sendo destinada aos alunos regularmente matriculados em cursos de graduação de qualquer faculdade, pública ou privada. Em 2022, a taxa de participação custou R$ 191. A concorrência para entrar na USP por transferência externa é acirrada. Por isso a universidade aplica uma prova de pré-seleção com 80 questões de múltipla escolha. As disciplinas que caem na prova variam conforme a área. Para o ingresso em cursos na área de humanidades, por exemplo, são avaliados conhecimentos de língua portuguesa, língua inglesa e cultura contemporânea. No último processo seletivo, a USP ofereceu 455 vagas para transferência. Em caso de aprovação no processo seletivo de transferência,
O candidato deve solicitar a equivalência nas disciplinas que já foram cursadas. Este processo é bastante burocrático e depende muito da boa vontade do coordenador de analisar a documentação entregue. De qualquer forma, acompanhe a solicitação junto à secretaria do campus. Documentos necessários para a transferência. A entrega dos documentos dentro do prazo é uma etapa muito importante. Para a transferência de faculdade particular para a pública, são solicitados: documento oficial de identificação com foto, declaração de vínculo com a ex de origem, histórico escolar com as disciplinas cursadas na graduação e aproveitamento, grade curricular com todas as disciplinas do curso de origem, documento que comprove a legislação que fundamentou o projeto pedagógico do curso, documento contendo os critérios de avaliação atribuídos para aprovação. Para candidatos que não possuem nacionalidade brasileira, a lista de documentos necessários para a transferência externa é maior. A transferência externa exige vestibular. Não é necessário prestar um vestibular tradicional. No entanto, a universidade pública pode exigir a realização de uma prova para preencher as vagas ou considerar a nota obtida no Enem. Consulte o edital anterior da instituição de ensino onde você pretende ingressar para entender melhor como funciona. Como fica a transferência em caso de FIES ou ProUni? Alguns alunos de instituições particulares de ensino contam com o apoio de programas do governo federal para estudar, como é o caso do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Entenda como fica a situação dos beneficiários que solicitam transferência de faculdade particular para a pública. ProUni. O bolsista pode solicitar a transferência externa sem grandes obstáculos. Se a sua bolsa era parcial, de 50%, ele passa a ser contemplado com a gratuidade total para fazer a sua faculdade. A situação é um pouco mais complicada em caso de transferência externa de particular para particular, afinal, as duas instituições precisam ser credenciadas ao programa e ter vagas para bolsas disponíveis. E mais, um bolsista parcial não pode se tornar bolsista integral por transferência e vice-versa. FIES. Quem financiou a faculdade pelo FIES pode solicitar transferência externa uma vez a cada semestre. A mudança para uma instituição pública é uma forma de reduzir a dívida do programa, afinal, o aluno só terá que pagar pelo período que estudou em uma ex-privada após obter o diploma. Para entender melhor a transferência externa na faculdade, veja o vídeo do canal Thalita Rodrigues. Por fim, se você se sente desmotivado com a sua atual instituição de ensino ou não tem condições financeiras de pagar as mensalidades, considere fazer o pedido de transferência faculdade particular para a pública. Esta pode ser a solução perfeita para aproveitar as disciplinas cursadas e assim obter o tão sonhado diploma de graduação.